Olha, podem rezar uma Ave Maria por mim e por vocês, para que isto possa entrar nos nossos corações e que eu possa transmitir também em condições. Ave Maria. Ora, eu dei a este tema o título de O Significado da Cruz de Cristo. E andei às voltas um bocado com o tema, sem saber bem, mas depois resolvi que este podia ser. E, basicamente, está dividido em 3 partes. Numa primeira, que é breve, para vermos um bocadinho qual é que era o plano que Deus tinha para nós, para a humanidade, antes do pecado, só muito brevemente, e depois, qual é que é então o significado da cruz de Cristo. Depois também temos aqui uma mensagem do Papa Francisco, e por fim, como é que nós, ou que pequenos passos é que nós podemos dar para aceitar esta proposta deste significado da cruz e como é que podemos trazer isto para as nossas vidas de uma forma um bocadinho mais concreta. E assim sendo, no início, Deus, quando criou a humanidade, quando criou o mundo, quando criou a Terra, quando criou tudo o que está na Terra, tinha um plano. E houve uma frase muito engraçada que eu li quando estava a preparar, e que é um bocadinho diferente, diz a mesma coisa, mas tem um termo diferente que eu fiquei a pensar nele. Dizia assim: no início da fundação do mundo, Deus planeou o homem e o desejou, o amou e lhe concedeu o prazer e o privilégio de desfrutar da sua presença sem restrições. Eu gostei muito desta frase, porque achei que Deus planeou e desejou o homem, logo à partida. E depois amou e lhe concedeu o prazer e o privilégio, ou seja, para o homem há este privilégio, e este que é dentro do privilégio um prazer, de desfrutar da presença de Deus sem restrições. E isto como? Porque nós realmente vivemos, agora que temos pecado, e que depois de Adão e de Eva terem pecado e terem sido mandados embora do paraíso, nós já não desfrutamos de Deus na sua totalidade, sem qualquer tipo de restrição. E, portanto, por causa depois da vinda de Jesus, é que nós somos convidados outra vez a isto, a poder desfrutar com grande satisfação e prazer da presença de Deus sem qualquer restrição. E depois continua a frase: pois assim foi formado o homem à imagem e semelhança de Deus, com o de Deus, caráter de pureza e santidade, sem pecado e sem mancha. Isto era no início. E temos várias passagens. Engraçado, nós até na comunidade temos vindo a falar um bocadinho deste plano inicial. Temos várias passagens no início, não é? No Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está logo no primeiro capítulo do Gênesis, no versículo 26. E depois, outra vez, também no Gênesis, mas no capítulo 2. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E ainda também, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ou seja, nós fomos feitos à imagem do Senhor, à imagem de Deus, e à sua semelhança, neste caráter de pureza e de santidade, sem pecado e sem mancha, para vivermos sem restrições na presença do Senhor.
portanto, já antes, quando Deus planeou criar o homem, já ele sabia como é que o queria. Já ele tinha delineado um plano, uma pessoa, como é que queria que fosse a humanidade. E desejava, com cada um de nós, este relacionamento íntimo, sem restrições. Este amor fiel, esta proximidade sem segredos, sem medos, sem manchas, sem complicações. E reparem que, mesmo ao longo do Antigo Testamento, e nós temos algumas passagens que nos mostram como o Senhor nos conhece desde sempre. E depois diz assim, por exemplo, no Salmo 139: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, reparem como no Antigo Testamento, e os que não sabiam nada de biologia, nem estavam nada preocupados com qual é que é o momento em que o ser humano passa a ser um ser humano e não sei quê, etc., em que não há... E o Senhor diz-nos desta maneira: no teu livro estas coisas todas foram escritas, e as quais continuam ainda em formação, quando ainda não havia nenhuma delas. Ou seja, quando cada um de nós ainda não existia, o Senhor já nos queria, já sabia. Os meus filhos, quando eram pequenos, uma vez perguntaram-me: oh mãe, antes de nós termos ido para a tua barriga, onde é que nós estávamos? E eu disse: estavam nos planos de Deus. Ah, havia brinquedos lá. E pois, talvez. E portanto, depois há aqui uma outra muito bonita, que é de Jeremias, que nós conhecemos bem. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formar-te no ventre, eu te escolhi. Antes de tu nasceres, eu te separei, te designei profeta das nações. E depois ainda, em Romanos, nós temos no capítulo 8, no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E depois também em Efésios: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E portanto, o projeto de Deus é ter intimidade connosco, homens e mulheres, crianças, adultos, todas as raças e nações, porque Ele nos escolheu, porque Ele assim quis. Só que depois, quando estávamos lá no Jardim do Éden, o homem quebrou esta relação de intimidade. E diz-nos no capítulo 3, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Ora, eles sabiam bem o que estavam a fazer. Né? De todas as árvores podiam comer, menos daquela. E aquelas eram ordens diretas do Senhor que lhes tinha dito: desta não podem comer. E, portanto, por causa da desobediência de Adão e de Eva, toda a humanidade foi separada desta presença irrestrita ou sem restrições de Deus. E diz-nos isto em Romanos: por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E pronto. E assim, por causa deste pecado, Adão e Eva foram retirados do jardim, desta presença sem restrições de Deus, e nós hoje colhemos do fruto desta desobediência, e todos nós nos encontramos separados desta presença de Deus. Este pecado trouxe à humanidade uma série de mortes, sendo precisamente a morte o castigo do pecado, o fruto do pecado. Temos a morte física, porque supostamente o Adão e Eva, enquanto estariam, e se tivessem permanecido no paraíso,
ficariam sempre na presença irrestrita, sem restrições de Deus e, portanto, não teriam uma morte física. Não sabemos o que é que teriam, porque não interessa agora. Nós temos uma morte física do nosso corpo e depois também temos uma morte espiritual, em que vivemos uma ignorância de Deus, uma ignorância da plenitude de Deus. E mesmo quando nós procuramos estar próximos, quando nós tentamos, por várias maneiras, tendo encontros, lendo, estudando, meditando, rezando, procurando o Senhor, nunca conseguimos abarcar toda a plenitude da glória do Senhor. E, portanto, quase que por causa do pecado de Adão, nós estamos destinados, por um lado, a termos uma morte física e, por outro lado, a vivermos numa ignorância da totalidade ou da plenitude de Deus. E quanto mais nós nos afastamos do Senhor e quanto mais longe estamos da sua presença, mais nós vivemos conforme estes destinos, mais nos aproximamos de mortes pequenas no dia a dia, porque nos afastamos, porque estamos longe de Deus e dos outros, longe até de nós próprios, da nossa essência, da nossa capacidade, das nossas totais e reais características boas e qualidades, etc. E mais nós estamos longe de perceber e de compreender o plano de Deus e o amor de Deus e a glória de Deus verdadeiro. E, portanto, depois, muitas vezes até procuramos outras coisas, outros deuses, entre aspas, porque temos estamos incompletos, há falhas, sentimos que há coisas que faltam e, como não conhecemos o Senhor, ou muitos não conhecem o Senhor, procuramos em objetos sem valor nenhum, em outros ídolos, em, sei lá, até animais e plantas, outros homens, etc., por aí fora, que não têm valor nenhum, nem nos trazem salvação nenhuma. Mas, isto teria sido terrível se tivesse ficado só assim, como é lógico, não é? Acontece que, apesar do pecado e da maldade e da escuridão do coração do homem e do ser humano, Deus, na sua infinita misericórdia, nos amou e nos ama de tal maneira que nos enviou o seu Filho em sacrifício para nos resgatar do pecado, justamente para pôr em prática o plano que tinha inicialmente, permitindo que nós conseguíssemos voltar a ter a graça, o prazer de usufruir da presença sem restrições do Senhor. E reparem que há várias palavras que mostram aquilo que Deus fez em relação ao seu Filho. Esta que diz aqui logo, foi a ponto de enviar o seu Filho em sacrifício para nos resgatar. Outra palavra é a palavra entregar. Entregar tem vários significados. Há significados positivos e significados negativos. Entregar, por exemplo, se houver um grupo de malfeitores, ladrões, etc., e um deles apontar o dedo aos outros todos para se livrar a si próprio, está a entregar os amigos, os companheiros, e os outros são os culpados, e são eles castigados, e fica ele, porque fez um acordo qualquer, etc. Isto também tem outro nome, chama-se traição. E, portanto, há este conjunto de palavras que são usadas também entre Deus e Jesus, e que nós depois já vamos falar sobre elas. E, portanto, nós agora vamos ver um bocadinho como é que então este plano de Deus para nos voltar
a reencaminhar no paraíso, a nos voltar a permitir a presença sem restrições de Deus, foi posto em prática. E, portanto, Deus amou e desejou os homens antes mesmo de eles terem sido criados. Depois, os homens desviaram-se da presença de Deus pelo pecado, tendo perdido esta graça de viver na presença sem restrições. E depois, Deus, no seu amor, porque Ele é só amor, planeou então como que um resgate, como que uma salvação, para que Ele esticasse o seu braço de amor para a humanidade, de maneira a permitir de novo esta restituição da graça, esta restituição da presença, esta salvação. E então entramos na segunda parte do ensinamento e vamos ver então qual é que é o significado desta cruz. A morte de Jesus é obviamente um evento histórico e não há historiador nenhum que possa neste momento, com tantos dados e informações e estudos e documentos, negar que existiu Jesus e que houve uma morte na cruz. Só que este evento que é histórico tem um significado muitíssimo para além da história, por causa da identidade de Jesus enquanto Deus e homem. Portanto, Jesus, ao encarnar, ao tornar-se homem, possui uma identidade histórica, ou seja, é um homem com uma data de nascimento, com uma família, com um lugar onde nasceu e, portanto, ocupa o seu lugar na história como qualquer outra pessoa. Mas, no entanto, esta identidade é-nos imediatamente transposta para a identidade divina quando São João, logo no princípio do seu Evangelho, nos diz: no princípio existia o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. E depois, também São Mateus e São Marcos, e ainda depois São Paulo nos Timóteos, São Mateus no capítulo 20, no versículo 28, que diz a mesma coisa exatamente que São Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E, portanto, quando Jesus, a sua morte na cruz, está enquanto homem e enquanto Deus, nesta dupla identidade, Ele garante à humanidade a possibilidade de se salvar, mas de se salvar pela graça, por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos oferece, que depois só é possível de receber por intermédio da fé. Claro, ao fim e ao cabo tudo é dom, porque a fé é um dom, a graça é um dom, e nós temos ou não temos o coração disponível para este dom. E depois, por outro lado, não só existe este momento histórico da morte de Jesus, como depois este momento transporta cada homem para o final dos seus tempos. E, portanto, tem um significado escatológico, como se costuma dizer, que tem a ver com o plano de salvação da humanidade. E é dito em São João: Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Quando? No final da sua própria vida terrena. Não é? Possa saborear já, enquanto homem, na história, desta presença cada vez mais próxima do Senhor, e também, no final da sua história enquanto homem, tenha a vida eterna. O primeiro homem, Adão, como vimos, foi o responsável por pelo pecado da origem, o pecado do princípio, que depois causou todos os outros pecados. E fez com que todos os homens se tornassem culpados diante de Deus. E reparem que então, este quase como que um vírus do pecado passou de geração em geração. E todos estaríamos condenados. E claro que o Adão até tinha sido advertido destas consequências de comer daquela árvore.
E, portanto, como eu disse há bocadinho, esta consequência imediata do pecado é a morte nas suas várias formas. Espiritual, psicológica, física e histórica. E então, quando Jesus veio, quando encarnou, no seu processo, enquanto homem cá na Terra, né, enquanto se foi revelando aos discípulos, enquanto foi vivendo enquanto homem, ele experimentou, embora não tivesse pecado, experimentou o que era a humanidade. Experimentou na carne, não é, as consequências do pecado. E, portanto, ele, Jesus, ao escolher morrer enquanto homem, enfrentou uma morte que substituiu e expiou os nossos pecados. E, portanto, apesar dele, enquanto homem, ter vivido a morte física, certo? Ele restaurou a vida divina para o homem, a fim de oferecer à humanidade o dom da salvação eterna. Portanto, enquanto homem, Jesus liberta a humanidade de Adão. E enquanto Deus, Ele salva-nos do pecado e do poder do pecado, ou seja, da morte. E, portanto, torna-se vida em nós e dá-nos a vida para além da vida física. Estão a fazer entender? Mais ou menos? Portanto, enquanto homem, Jesus, tomando a nossa condição humana, a nossa carne, restituiu a humanidade de Adão, e enquanto Deus, deu-nos a vida para além da vida enquanto homem, ou seja, aniquilou as mortes que estavam ligadas ao pecado enquanto homens, para nos dar a vida eterna, a graça, o conhecimento pleno do Senhor, a presença do Senhor sem restrições. E isto é-nos dito também em São João, no capítulo 10, no versículo 10. Jesus veio para que pudéssemos ter a vida plena. A morte de Jesus na cruz é o precedente da ação restauradora da vida interior de Deus no homem. E depois, eu, enquanto estava a preparar isto, estou a ficar com calor. Já ontem estava muito calor aqui dentro desta igreja. Como? Portanto, quando o Senhor está na cruz, e nós vamos ouvir isto hoje, e já ouvimos também no Domingo de Ramos, e está na iminência de morrer, portanto, no momento imediatamente anterior a morrer, o Senhor exclama uma frase, duas palavras basicamente. Diz, tudo, ou três palavras, tudo está consumado. O quê? O que é que está tudo? Qual é o sujeito desta? Tudo, o que é este tudo? Certo? Reparem que se está tudo consumado, se está tudo concluído, se está tudo acabado, isto significa que houve qualquer coisa que se foi fazendo, certo? E que chega ao fim, certo? Ou seja, nós, por exemplo, se fizermos um bolo, ou se trocarmos um pneu de um carro, ou se outra coisa qualquer, depois de fazermos o trabalho, certo? Dizemos, acabei, certo? Se fosse o tempo que levasse, os instrumentos, os ingredientes, tarefas, etc., que tivessem sido postas em prática, quando acabou, acabou, certo? Pronto. E aqui reparem que é isto que o Senhor diz. Tudo está consumado, tudo está concluído. Terminei. Certo? Se bem que depois, ainda por cima, ainda ontem o Padre Jorge disse na homilia, porque é que depois de Jesus já ter morrido e já ter consumado então tudo, ainda lhe foram espetar a lança no lado e ainda saiu sangue e água. Pronto, ou seja, porque apesar de tudo acabado, parece que o Senhor ainda é quase como, fiz o bolo, ai que bom, mas afinal ainda vou pôr uma cereja em cima. O bolo até está pronto, mas não importa, ainda vou pôr uma cereja em cima. Pronto, e portanto, porque a graça e o amor do Senhor são super abundantes.
E reparem que esta ação que se foi fazendo é uma ação que se vai fazendo ao longo de toda a vida de Jesus, mas até antes ainda. Ao longo do Antigo Testamento, em vários episódios, o Senhor vai progressivamente preparando o coração do seu povo. E demora, certo? Quando foi preciso que Abraão saísse da sua terra e esperasse não sei quanto tempo, e tivesse um filho até de uma outra mulher, e depois tivesse a visita de 3 homens, ou 3 figuras que ele não conseguiu bem identificar, e depois finalmente a promessa do filho foi possível. Quando foi também de Moisés, foi preciso que acontecesse toda a história de Moisés ainda no Egito, depois ele se fosse embora e houvesse aquela conversa com a sarça ardente, que o faraó tivesse que sofrer aquelas pragas todas, até que finalmente dissesse que sim. Depois foram 40 anos no deserto, uma série de leis e preceitos e alianças que o Senhor fez com o seu povo. E às vezes nós pensamos, digo eu, que sou um bocado apressada, não sei se vocês são, mas pronto, que nós gostaríamos que a nossa conversão, e até a conversão de outros que estão à nossa volta, acontecesse assim. De repente havia assim uma iluminação, sabe-se lá como? Às vezes há. Não é? Mas que fosse tudo a correr, tudo rápido. E o Senhor não é assim, nem nós próprios somos assim. E por isso é que, quando aparece esta frase, tudo está consumado, o Senhor esteve 3 anos. E mais antes disso, lá na sua terra, obedecendo aos seus pais, fazendo o seu crescimento normal, aprendendo a ler, indo à sinagoga, estudando as Escrituras, fazendo aquelas coisas todas. E, portanto, tudo está consumado, foi o culminar daquilo que o plano do Senhor tinha para cada um e para a vida de Jesus naquele momento. E, portanto, na carta aos Colossenses, São Paulo, no capítulo 2, versículo 14, explica-nos este significado do pagamento da graça. E, portanto, não há mais condenações, não há mais dívidas da parte da humanidade, não há mais exigências de coisa nenhuma para que Jesus tenha que fazer já mais nada. A obra está consumada com Jesus na cruz, no Calvário. E, portanto, esta cruz, que é um instrumento de morte, foi utilizado por Jesus para proclamar a sua vitória e a nossa vitória quando aderimos a Ele. A ação de reparação da morte substituta de Jesus leva diretamente à ação restauradora da vida de Deus na vida do homem convertido a Jesus. E, portanto, Ele tomou a nossa morte física para nos dar a sua vida divina e eterna. E levou as consequências das nossas injustiças para nos dar a sua justiça divina. E, portanto, reparem que em Romanos 8 nós vemos que aqueles que são redimidos são regenerados, e os que são regenerados são justificados, e os que são justificados são santificados, e os que são santificados entram na glória com o Senhor. E isto é o que Jesus fez por nós. Depois, a cruz tem um significado dentro do plano de salvação, não é? E, por outro lado, leva-nos para aquilo que é o final da vida, como eu disse há bocadinho. E, portanto, é também escatológico. E, portanto, a cruz é o culminar, é o ápice, é o cume da história da redenção. E a cruz é também o nosso sinal,
o sinal dos cristãos, quase como que um ícone, que nós podemos levar, podemos ter, podemos usar e podemos invocar e podemos adorar e portanto, desde o dia em que o Senhor carregou a cruz sobre os seus ombros e a levou para um lugar exposto, um lugar público, um lugar que não passaria despercebido a ninguém. Reparem que a morte, havia várias, o Senhor podia ter escolhido vários tipos de mortes, havia vários tipos de mortes, não é? Mas ao escolher, quer dizer, reparem que ao mesmo tempo os dois que estavam com Jesus eram ladrões e sofreram a morte na cruz. Se não tivesse sido Jesus, havia uma escolha, a dado momento Pilatos disse-lhes: querem Jesus ou querem Barrabás? Barrabás era um assassino, certo? Portanto, reparem que os crimes que levavam à crucificação eram muito variáveis naquela época. Podia ser um homicida, não é? Que matou outras pessoas. Podiam ser ladrões, que nem sequer sabemos o que é que eles roubaram. Se calhar roubaram galinhas. Ou se calhar não roubaram galinhas só, se calhar roubaram coisas um bocadinho mais valiosas. Mas roubaram coisas. O ladrão é o que rouba coisas, certo? Um assassino não. Um assassino mata uma pessoa. A gravidade entre uma coisa e outra é completamente diferente. E Jesus era acusado de rebelião. Pronto, fazia uns motins, havia uns ajuntamentos de pessoas, mas nunca tinha havido lutas de espadas, nem tinha havido situações de violência, não é? Portanto, podia ter havido outras formas de morte. Mas Jesus, ao escolher esta morte, que é uma morte humilhante, uma morte demorada e uma morte pública, para que todos pudessem ver, escolheu aquela morte que ficava mais, como é que eu ia dizer, mais impressa na memória de todos. E também, ao mesmo tempo, aquela que é a mais humilhante de todas. O Senhor escolhe sempre aquilo que é o pior, quase, não é? Eu muitas vezes penso, quando é o Natal, agora saltando de assunto, São José era carpinteiro. E como carpinteiro há de ter feito um berço, um Jesus. Há de ter feito várias coisas, se calhar. Fez uns bonequinhos, aquelas roquinhas assim, de coisas, um cavalinho, etc. Fez, não sei lá, fez várias coisas. E depois, 3 dias antes do Senhor nascer, toca de caminho para Belém, e depois ele lá ter visto aquela manjedoura, que se calhar foi toda mal encavada, e estava mal feita, com pregos a sair para fora. E eu penso, eu tenho lá um berço tão lindo para o meu filho. Vou pô-lo aqui. Pronto. E, portanto, o Senhor volta a escolher uma morte humilhante. E quando Ele é crucificado, nesta morte e nesta cruz está a evidência da nossa redenção. É um sinal visível de que todo aquele que crê em Jesus, que não apenas morreu por nós, mas ressuscitou, está a confirmar a vitória da cruz sobre a morte, a vitória da cruz sobre o pecado. Claro que depois a cruz é o antes e a ressurreição é o depois. Na cruz, a cruz revela a história do pecado e a ressurreição, a história da graça. E, portanto, tristes de nós, aliás, nem sem significado nenhum terá a nossa fé se não acreditarmos na ressurreição. Do Papa Francisco, eu encontrei aqui uma mensagem que também nos mostra um bocadinho o que é que a cruz o que é que a cruz traz, o que é que a cruz transporta e o que é que a cruz nos dá. Já antes, muito antes do Papa Francisco, São João Paulo II, nas suas Jornadas Mundiais da Juventude, quis confiar a cruz aos jovens, e há uma frase que é muito conhecida, que diz: levai-a pelo mundo como sinal do amor de Jesus pela humanidade, e anunciai a todos que só em Cristo morto e ressuscitado há salvação e redenção. Isto foi dito em 1984. Portanto, e depois, nós sabemos que a partir daí
porque a jornada das mulheres também foram sempre continuando, a cruz tem percorrido todos os continentes, atravessou já centenas de países e já milhões de pessoas puderam adorá-la. E, portanto, diz-nos o Papa Francisco que ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar nela algo de si próprio. E sem, ao mesmo tempo, trazer dela algo de Jesus para a nossa própria vida. E também vos convido um bocadinho hoje, quando depois daqui a bocado nós celebrarmos a Paixão do Senhor e vamos ter um momento de adoração, e eu penso que o Padre Jorge já dar a beijar a cruz, viermos aqui à frente, pensarmos o que é que eu quero deixar na cruz da minha vida e o que é que eu quero trazer de Jesus para cada um, para mim ou para a minha família, para mim pessoalmente, para a minha família. Quando a cruz se atravessa na nossa vida, nos nossos caminhos, ela transporta consigo, e nós podemos deixar lá os nossos medos, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades mais profundas, as nossas infidelidades, coisas que queremos resolvidas, pecados recorrentes, coisas que nos prendem os movimentos, que nos tiram seguranças, que nos causam incertezas. E, portanto, o Senhor, no seu, e neste dia em que celebramos a morte, Ele une-se a todos nós e a todas as pessoas do mundo inteiro, e de uma forma muito especial, como sabemos, a todos aqueles que são vítimas de violência, que podem ser as mais variadas violências, todos os que são inocentes, todos os que não têm voz, todos os que passam dificuldades graves, todos os que choram, todos os que estão presos por paraísos artificiais, todos que têm fome, todos aqueles que são perseguidos pela sua religião, pelas suas ideias, pela cor da sua pele, por várias coisas, todos aqueles que perderam a confiança na Igreja, perderam a confiança até nos governos, e todos os que vivem no egoísmo e no seu umbigo, na sua vidinhazinha mesquinha. Também na cruz está todo o sofrimento, todo o pecado do ser humano, que o Senhor acolhe e que o Senhor lava com o seu sangue, porque o Senhor está de braços abertos. E diz-nos, com estes braços abertos, e quando nós olhamos para a cruz, aquilo que o Senhor nos diz é: coragem, eu estou a levar a vossa cruz também. Sou eu que a carrego convosco. Eu levo a cruz contigo. E, portanto, não tenhas medo, porque eu venci a morte. Tem esperança, tem confiança. Eu venci a morte e ressuscitei, para te dar também a ti a vida eterna, a ressurreição. E depois, portanto, pensarmos o que é que nós queremos entregar de nós e de outros que estão à nossa volta hoje na cruz de Jesus. Depois também, então, o que é que o Senhor nos dá quando nós tocamos na cruz? O que é que Ele tem para nos oferecer? O que é que Ele quer que entre na nossa vida? Ele dá-nos aquilo que humano não pode dar, né? A certeza de um amor inabalável, um amor tão grande que entra no nosso pecado e nos lava e nos perdoa, entra no nosso sofrimento e nos dá a força e a coragem e o sustento
para podermos levá-lo, entra na nossa morte, nas nossas mortes, para nos salvar, para derrotá-las. Na cruz do Senhor está todo o seu amor, toda a sua imensa misericórdia. E nós podemos confiar, podemos acreditar neste amor, podemos abandonar-nos completamente nele. Porque, como dizia São João Paulo II, só em Cristo, morto e ressuscitado, encontramos a salvação e a redenção. Agora, nós também somos então convidados a deixar-nos contagiar por este amor, a deixar-nos moldar por este amor, a deixar-nos transformar para ficarmos mais à imagem e semelhança do Senhor. E, portanto, termos um olhar para com os outros de misericórdia. E às vezes um olhar de misericórdia é aquilo, às vezes basta ter às vezes só um olhar positivo. A misericórdia às vezes em vez de ver o copo meio vazio, ver o copo meio cheio. Ou em vez de procurar apenas o que é desagradável e aquilo que é menos simpático, vermos ao contrário. Vermos o que é mais... E também ao mesmo tempo sermos nós também portadores de esperança para os outros. Eu não sei se com vocês se acontece, mas muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta queixam-se de tudo e de nada porque não há dinheiro, os políticos e o trabalho e os filhos e os maridos e as mulheres e o carro e porque este mundo assim, e porque este país assado, e tudo é péssimo. E nós temos ao ficarmos cada vez mais conformes ao Senhor, nós temos uma esperança inabalável connosco que reside no amor que o Senhor tem por nós, tem por toda a humanidade. E, portanto, nós somos convidados a ir ao encontro dos outros com um olhar positivo, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de esperança, com um olhar de bondade, um olhar de benignidade. Mas também não basta só olhar, certo? Às vezes é preciso arregaçar as mangas e pôr as mãos na massa, como se costuma dizer. E reparem que ao longo do caminho da cruz, e os que forem à Via Sacra, depois logo também vamos ver isto, nós temos várias personagens que aparecem, certo? Começamos logo com Pilatos, que lavou as mãos, portanto, descartou-se daquele problema. Mas depois temos o Cireneu, temos Maria e as outras mulheres, temos Verónica, que mesmo não sabendo se é perfeitamente histórica, se não, mas foi alguém que acudiu o Senhor, que foi ao seu encontro naquele momento de grande sofrimento. E nós também somos convidados a ter estes gestos de compaixão para com os nossos irmãos. Como o Cireneu, pegar na cruz de outros para a carregarmos durante um pedaço. E isto pode ser feito de muitas maneiras. Às vezes é só ir beber um café com alguém para se ter uma conversa franca em que o outro... Às vezes nós nem dizemos nada. Diz coisas, fala. E parece que sai dali um bocadinho melhor. Ou às vezes pelo contrário. É visitar pessoas, é ir ao encontro das necessidades dos outros, é fazer o que não é tão agradável. É acompanhar até ao fim, como Maria e como outras mulheres, com amor, com ternura, com cuidado. E podemos perguntar-nos a nós próprios, em que pé é que estamos? Em que situações é que vamos conseguindo viver como estas personagens que se encontraram com Jesus no seu caminho da cruz. Depois também, quando nós contemplamos Jesus na cruz, sabemos que a lança depois perfurou o seu coração e o coração está aberto. E permaneceu aberto, porque depois da ressurreição, não é? Ele disse ao Tomé, chega-te aqui, anda cá, põe lá aqui a mão no lado, vê lá como isto não chegou a fechar. Nem fechará.
porque o coração do Senhor está aberto para nós, porque Ele nos compreende, porque tomou a nossa carne, a nossa humanidade, e nos perdoa e nos ama, porque é Deus, porque foi Ele que era o Verbo e nos criou. E nós também somos convidados a amar o Senhor assim, por um lado, a amá-lo a Ele, a querer dEle, sermos semelhantes, sermos imagem dEle, e chegarmos aos irmãos desta mesma maneira. Amar os irmãos e as irmãs com este mesmo amor. Um amor que compreende, que perdoa, que ama e em extremo que dá a vida. Agora, como é que nós então aceitamos? Estas são as propostas do Senhor, isto é o que significa a cruz. Como é que nós podemos aceitar? Como é que nós podemos fazer alguma coisa ativamente? Já sabemos que o Senhor respeita a nossa liberdade e também sabemos que o Senhor nos fez a todos inteligentes. Eu considero sinceramente que o Senhor fez todas as pessoas muito inteligentes e depois uns usam as inteligências de uma maneira e outros usam as inteligências de outras maneiras. Há pessoas que têm muito jeito a fazer contas, outros têm muito jeito a fazer bolos, outros têm muito jeito. Mas eu acho que todos nós temos a inteligência de acolher, aceitar e querer seguir o Senhor nas medidas e nas velocidades que cada um pode, ou que o Senhor permite, ou que nós estamos na disposição de. Ora, como é que nós aceitamos então estas propostas de salvação? Em primeiro lugar, há uma situação que nós temos que ter em conta, que é o momento presente, aquilo em que cada um de nós está, no momento em que está. Uns toda a vida caminharam com o Senhor, mas de uma forma superficial. Outros andaram aos altos e baixos, aproximando-se, afastando-se, etc. Outros até acham que estão muito perto já do Senhor, mas por causa de uma provação da vida, afinal veem a sua fé vacilar. Outros, pelo contrário, andaram completamente afastados do Senhor e de repente estamos aqui. Não importa, porque nada disso, o que importa é hoje, sexta-feira santa, dia 29, que dia é hoje? 30 de 2018, o que é que eu quero agora, neste momento, entregar ao Senhor? O que é que eu quero trazer do Senhor para a minha vida? O Senhor a nossa situação, o Senhor está nesta situação de hoje, concreta, agora. E, portanto, é óbvio que se calhar há coisas para trás que alguns terão que confessar e resolver e pedir perdão ao Senhor. Mas a nossa situação, o Senhor olha para nós, para cada um, hoje, agora, certo? E, portanto, não vamos pensar, mas eu não sei nada, mas eu sou muito tímido, mas eu até já fiz isto e aquilo outro, não interessa. Interessa hoje o que é que eu quero, o que é que o Senhor... E, portanto, digamos ao Senhor, Senhor, eu sei que Tu hoje vens ao meu encontro, agora, com a situação em que eu estou agora. Pronto. Este é o primeiro passo, digamos assim, a primeira... que ajuda assim um bocadinho a arrumar aqui a nossa estrutura interna. Depois, há outra coisa que é muito importante nós termos noção, é de que nós somos fracos e frágeis e com muito poucas capacidades. Apesar do Senhor nos ter dado inteligentes e livres, somos um bocado trapalhões. E, portanto, precisamos da ajuda do Senhor, precisamos do Espírito Santo em nós, precisamos de reconhecer que sozinhos vamos ter muita dificuldade, sozinhos não vamos fazer grande coisa. E, portanto, sabemos que o Senhor veio ao nosso encontro hoje na nossa situação e que nos quer salvar, santificar, redimir. Então, nós façamos este exercício de lhe abrir humildemente o nosso coração e dizer: o Senhor vem ao meu encontro, envia-me o teu Espírito Santo, ensina-me a acolher a tua salvação hoje. Abramos o nosso coração e procuremos entrar quase que neste exercício,
nesta escola, de abrir o coração e de viver na humildade e de reconhecer que o Senhor é Ele. Nós que temos que abrir, temos que estar dispostos, mas é Ele, na sua misericórdia, que vem para nos salvar. Depois, outra coisa que é importante nós termos noção e que até ainda há pouco tempo nós ouvimos, os que tiveram, ouvimos falar e que volta e meia parece que as pessoas se esquecem, ou se calhar o que transpira por aí, é que o caminho da salvação é uma porta estreita. Parece que há aí umas correntes e umas ideias e umas coisas que o Senhor é tão misericordioso, é tão bom para nós, é tão cheio de perdão, que nós podemos andar na vida como nos der na cabeça e andamos sempre pelas portas largas e a porta larga do céu agora abre-se e desatou a chover. E andamos pelas portas largas porque depois no fim nós vamos arrepender-nos e o Senhor salva-nos. Bom, ora, mas o Senhor não nos diz nada disto. O Senhor diz que é para irmos pela porta estreita. E diz que é pelo fuso da agulha. E que é pelo aquilo que é. Pronto. E portanto, é óbvio que a porta larga é a porta fácil. É a porta espaçosa. É aquela que não exige. Não é? Enquanto que quando nós vamos ler vidas de santos, não quer dizer que os santos não foram aqueles que viveram sempre em êxtase olhando para o Senhor. Não, tiveram carne como nós e tiveram muitos pecados e andaram sempre a pedir perdão ao Senhor e a recomeçar e a avançar. Mas todos eles nos mostram caminhos que escolheram precisamente por serem difíceis. Quer fossem difíceis espiritualmente, quer fossem difíceis até fisicamente, quer fossem difíceis para o seu feitio, para as suas características, e portanto o Senhor chama-nos a atenção disto. Ele é o caminho, mas o caminho é estreito, certo? E portanto o caminho que nos conduz à santidade, o Senhor é misericordioso, é paciente, e só que o caminho a escolher é o caminho da porta estreita. E pensemos também um bocadinho como é que anda o meu caminho, por onde é que eu desejo andar, o que é que eu tenho andado a fazer. Depois, isto seria então o terceiro passo, para nós aceitarmos esta salvação do Senhor. Ora bem, continuando. Quando nós caminhamos para o Senhor, nós não somos invisíveis, não é? Nenhum de nós é invisível, e portanto nós somos testemunhas do amor do Senhor, nós somos testemunhas da misericórdia, e uma vez que aceitamos viver com o Senhor, é bom que tenhamos esta noção, que nós somos para os outros caminho de santidade, nós somos para os outros sinal visível do amor. E, portanto, é bom que nós também tenhamos consciência do que é que os outros dizem de nós, basicamente. Ou seja, não é estarmos preocupados com... como é que eu ia dizer? Não interessa as escolhices e as coisecas que dizem de nós como se fosse... porque... sei lá... Agora não me estou a lembrar, mas pronto, o que interessa é o que é que os outros dizem de nós de positivo, que os toca, de forma que os interpele e que lhes mostre que existe uma situação diferente na vida do que apenas o desespero, o rancor, a amargura, etc. E portanto sejamos nós, para os outros, sinais visíveis do amor. Agora, quando nós escolhemos, quando nós aceitamos, quando nós queremos a salvação, esta aceitação e esta escolha é uma escolha pessoal. Ou seja, eu não vou aceitar que outra pessoa qualquer
ou eu não vou impor, ou eu não vou decidir por outra pessoa que ela tem que escolher o Senhor, certo? Eu sou testemunha do amor do Senhor e posso ser das mais variadas maneiras, por gestos, por palavras, por atitudes, por formas de estar, mas cada um é livre na sua escolha. E eu também sou livre na medida em que escolho, ok? E o Senhor respeita esta minha liberdade. Eu posso escolher correr, posso escolher andar, posso escolher mais depressa ou mais devagar, mas é uma escolha pessoal. É na minha intimidade com o Senhor. Agora, hoje, amanhã e domingo é o tempo propício da escolha. A conversão é agora. É aquela que nos é proposta este ano, agora, concretamente. E mesmo que até a nossa quaresma se tenha passado a correr, não importa, nós estamos agora, neste momento. E o Senhor dá-nos a sua salvação hoje, agora, neste momento e neste lugar. E portanto, o dom ontem já passou, certo? O amanhã se verá. Agora, é agora que o Senhor tem para nos dar a sua salvação. E portanto, nós entremos na oração, procuremos estar cara a cara com o Senhor e peçamos-lhe para abrir o nosso coração, dar o seu Espírito Santo e a sua força, para que nós possamos entender e receber esta salvação agora na nossa vida. E portanto, quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, mais perto estamos de viver o prazer de desfrutar a sua presença sem restrições, como era o plano inicial. Amém. Então, possamos entrar nesta intimidade com o Senhor, nesta escolha pessoal, com oração, e neste dar a cara com o Senhor, e vamos até à humanidade, um tempo de silêncio, sozinhos, cada um por si, para que possamos ter este tempo com o Senhor, em silêncio e à humanidade. Quem fica pelo almoço, encontramos a humanidade e a família de sábado. Aqueles que estão almoçar as suas casas, no sítio qualquer, nós estamos aqui às 2h30 para o tempo de descrição.